Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. E agora a gente vai falar sobre diagrama de Pareto. Pareto é um diagrama extremamente utilizado, um gráfico também extremamente utilizado, e ele não fica alocado dentro aqui da aba gráfico do Minitab. Ele já fica alocado dentro de estatística e ferramentas da qualidade. O Pareto é uma ferramenta tão importante, um gráfico tão importante e tão utilizado dentro das indústrias, das empresas, que a gente acaba colocando ele fica alocado na realidade em estatísticas e ferramentas da qualidade. Bom, clicando aqui na opção então gráfico de Pareto, já vou abrir direto esse gráfico para que a gente possa analisar. Eu tenho algumas informações relevantes. O que eu estou querendo analisar? Eu tenho aqui os meus defeitos, tá? Que eu acabei coletando, os defeitos na pintura. Pintura do quê? Bom, pode ser, por exemplo, de um determinado carro, tá? Estou colocando dados genéricos aqui para que a gente possa analisar. Então, eu tenho defeitos aqui como arranhão, descascado, mancha, arranhão, outros defeitos. E eu tenho determinados turnos, beleza? Vamos por partes. Eu vou construir primeiro um gráfico de Pareto utilizando os defeitos, então eu vou colocar aqui defeituosos dados de atributo em, vou selecionar defeitos. Carlos, eu posso então, significa que eu posso colocar aqui o texto e não valores numéricos? Pode, sem maiores problemas. Não vou selecionar nada de opções, não vou alterar nada nesse momento, eu vou simplesmente clicar em OK, que o Minitab já vai plotar um gráfico de Pareto para que eu possa analisar. Perceba, eu tenho aqui as contagens já realizadas. Perceba, eu tenho aqui as contagens já realizadas. Então, eu tenho aqui descascado igual a 15, arranhão igual a 13, outros igual a 6 e mancha igual a 6. Tenho o meu percentual e tenho o meu percentual acumulado. Então, o Minitab já faz esse cálculo para nós automaticamente. A contagem está representada pelas barras azuis, então se vocês compararem o valor da barra é exatamente o valor da contagem do defeito analisado, descascado igual a 15, se eu colocar aqui o valor do arranhão vai ser igual a 13, outro igual a 6 e mancha igual a 6. Percentual, como que eu faço? Bom, vamos somar isso daqui, 15 mais 13 eu tenho aí igual a 28, se eu somar mais 6 eu tenho 34 mais 6 eu tenho 40. Se eu fizer a porcentagem de 15 com relação a 40, isso dá 37,5%. Então 15 de 40 representa 37,5%. 13 de 40 representa 32. 6 de 40 representa 15. 6 de 40 representa 15. E na porcentagem acumulada eu vou somando. Então 37,5 mais 32,5 me dá 70, mais 15 me dá 85, mais 15 me dá 100%. Sempre o último motivo coletado vai dar 100% aqui em porcentagem acumulada. E esse gráfico aqui é o gráfico de porcentagem acumulada. Então, se a gente passar aqui essa linha, automaticamente vocês vão verificar que a somatória dos valores 15, 28, 34 e 40 é exatamente essa somatória que nós fizemos desses dados abaixo. E no total vai dar 100% aqui na escala secundária de Y no valor acumulado. Bacana, pessoal? Gráfico de Pareto, a construção simples do gráfico de Pareto é essa. Não há nada tão complexo em termos de análise de um gráfico de Pareto. A gente já fez diversos tutoriais a respeito da utilização do gráfico de Pareto aqui dentro da CAI, dentro do nosso portal. E essa é mais uma forma simples de conseguir analisar os dados. Existe outra forma de nós construirmos esse gráfico? Na realidade, não é uma outra forma de construção, mas existem opcionais que nós podemos colocar que vai deixar essa análise um pouquinho mais interessante. Antes de nós passarmos para esses opcionais, apenas um comentário, tá, pessoal? Toda vez que eu dou a oportunidade de funcionários ou as pessoas colocarem como outros determinados motivos, defeitos e etc. Sobre outros, pessoal, eu não tenho qualquer base para tomar uma decisão. Eu não consigo tomar ações baseado em outros.
Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, não deixem essa opção de outros para serem coletadas, tá? A gente coloca isso aqui até de propósito para que vocês possam ter isso em mente. Não deixe essa opção de outro para ser marcada. E se tiver uma opção como essa, peça para que as pessoas que estão coletando os dados discriminem, né, qual é o motivo, e, enfim, escrevam da maneira como elas imaginam, como elas veem esse motivo acontecer. Tá? Assim nós teremos uma base de dados muito mais confiável para atuar em cima. Bom, vamos lá. Chegando aqui em Stat, ferramentas da qualidade, novamente gráfico de Pareto, uma nova caixa de diálogo vai se abrir e eu quero categorizar os meus dados. Bom, clicando em opções, eu consigo rotular, tá, o eixo X e o eixo Y e colocar um título, e eu não vou fazer isso nesse momento. Eu quero simplesmente categorizar os meus dados com relação a turno. Clicando nessa opção, novas opções vão se abrir, tá? Quando eu preencho aqui por variável em turno, eu tenho o padrão, tudo em um gráfico, mesma ordem das barras. Eu tenho também as opções de um grupo por gráfico e eu tenho um grupo por gráfico independente na ordem das barras. Vamos fazer essa primeira opção para que a gente possa analisar. Manter aqui, combinar esse percentual após 95% e eu vou clicar em OK, tá? Bom, se vocês perceberem, vocês vão verificar aqui que novos gráficos foram plotados e agora eu tenho discriminado por turno. Então eu tenho turno no final de semana, turno da manhã, turno da noite e turno da tarde, como esses defeitos estão performando. E aí o Minitab vai colocar não mais em uma ordem, né, correta, na ordem da maior para a menor, e sim em ordem aleatória, da forma como eu pedi para ele colocar. Cara, ficou extremamente complexo de analisar isso daí. Não estou conseguindo entender, eu prefiro que seja de outra forma. Vamos lá, em Stat, ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, só que aqui eu vou colocar, por exemplo, um grupo por gráfico, independente da ordem das barras ou mesma ordem. Vamos colocar aqui um grupo por gráfico, independente da ordem das barras. Então aí sim, eu tenho estratificado, tá? Por turno, então eu tenho aqui turno da noite, manhã, final de semana e tarde. Só que agora sim, ele me mostra, bom, no gráfico da manhã eu tenho o arranhão como maior valor. No gráfico da manhã, eu tenho o arranhão como maior valor. No gráfico do final de semana, turno do final de semana, eu tenho o descascado como maior valor. Fica a seu critério a forma como você quer analisar. Por que um gráfico não está preenchendo aqui análise ou a área total, como normalmente o Minitab faz? Como tem um gráfico que está com o eixo Y no valor igual a 18, na contagem igual a 18 aqui no máximo, ele coloca todos esses valores como padrão para criar realmente essa padronização na área do gráfico e aí conseguir ilustrar de maneira visual, conseguir nos mostrar visualmente como essas barras estão relacionadas. Então, em escala, o arranhão aqui igual a 8, a gente percebe que nesse caso o arranhão igual a 3, a barra está bem menor. Se ele se ajustasse os gráficos, né? Se ele ajustasse a área do gráfico para cada escala, provavelmente isso causaria uma certa confusão na interpretação. Beleza? Então, é uma outra possibilidade também com relação a essa, quando nós começamos a estratificar, e eu tenho também outra possibilidade de criação do gráfico, que é um grupo por gráfico, mesma ordem das barras, e aí ele solta, só que independentemente dos valores, por exemplo, o descascado vai ser a primeira opção em todos os turnos. Eu, particularmente, sempre prefiro analisar quando eu tenho todos os gráficos em uma área só, tá? Isso me deixa muito mais fácil, me deixa muito mais à vontade de tirar interpretações, colocar anotações, enfim, isso me torna muito mais fácil o trabalho, facilita o meu trabalho. Bacana, pessoal? Bom, mais uma informação antes de nós finalizarmos essa aula, esse rápido tutorial. Eu tenho uma outra opção aqui dentro do Pareto, que é de combinar os defeitos restantes em uma única categoria. Eu não vou mais colocar variável aqui, então por variável em turno não vou mais colocar, só que eu quero combinar a minha categoria em outros, acumular a minha categoria em outros a partir de 75%. O que o Minitab fez? O Minitab fez para mim o seguinte, bom,
construir o gráfico, descascado, contagem igual a 15, aquele primeiro gráfico que a gente tinha, né? Acumulado 37,5%. Eu falei para acumular a partir de 75%. Já passou? Ainda não. Se eu somar com arranhão, eu tenho uma porcentagem acumulada igual a 70%. Já passou? Ainda não. Se eu somar mais o valor de outros, né, que a gente não consegue tomar ação, mas a categoria a gente coletou dessa forma, aqui como vocês podem perceber na linha 7 da minha planilha, outro manhã, outro tarde, assim sucessivamente, se eu somar, ele dá 85%. Passou de 75%? Passou. Então aí eu acumulo em outros, ele cria uma nova categoria. Se eu falar para acumular a partir de 65%, ele vai fazer o seguinte: 37,5% passou? Não. Qual é a próxima categoria? 70%, que é o arranhão, passou de 65%? Passou. O próximo ele jogaria tudo em outros. Vamos fazer esse exemplo para vocês poderem visualizar isso aí na prática. Ferramentas da qualidade, gráficos de Pareto, e agora eu quero acumular em 65%, e olha só, a gente tem as informações que eu havia comentado: descascado, arranhão e outros. Por padrão, tá? A interpretação correta do gráfico de Pareto é: se você tem uma barra de outros muito grande ou maior até que os seus motivos que estão discriminados aqui nesse caso, a gente precisa aí estratificar melhor, tá? Significa que nós não coletamos esses dados da maneira correta, ou existem muitos valores aí que estão sendo acumulados e que, se resolvidos, às vezes a gente consegue resolver de uma maneira muito mais fácil, pode também dar um resultado satisfatório. Não é o padrão, tá? Pareto, a interpretação de Pareto segue a regra do 80-20. Então, 20% das causas geram até 80% dos resultados. Como eu coletei aí, por exemplo, descascado e arranhão, somando dão 80%, provavelmente essas 20% aqui, esses dois que somados dão 20%, descascado e arranhão, geram até 80% dos efeitos, bem próximo disso, como a gente pode perceber. Bacana? Como a gente sempre comenta em aulas de tutoriais, tá? Personalizem o fundo do gráfico, deixem o gráfico visualmente mais agradável para que vocês possam trabalhar também. Como que eu faço isso, Carlos? 2 cliques no fundo do gráfico, já começo a personalizar diversas informações. Eu quero adicionar, por exemplo, uma nota de rodapé. A gente vem aqui com o segundo botão, adicionar nota de rodapé. Eu posso colocar interpretação correta, CAI Treinamentos, Portal CAI. Então tem aqui essa informação também documentada. Posso alterar eixos, enfim, posso personalizar da forma como eu quiser. Bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa interpretação do gráfico de Pareto, mais ainda da construção, né, do gráfico de Pareto. A gente construiu aí diversas formas, né, diversas análises de Pareto para que vocês possam analisar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos à disposição. Vejo vocês numa próxima aula. Até mais.